Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vladimir, da Igreja Batista Vale das Bênçãos. Olha, e sejam muito bem-vindos ao programa O Evangelho em Foco. Hoje nós vamos mergulhar em uma mensagem de vital importância, que eu intitulei Esperança Inabalável, quando a dor encontra o Evangelho. Essa mensagem, na verdade, é um incentivo a trabalharmos e tratarmos essa situação desse mês em especial de setembro, mês do combate ao suicídio. E por isso eu quero trazer, na verdade, uma mensagem de esperança. Portanto, prepare seu coração, pois a promessa de Deus hoje tem o poder de transformar o desespero em um alicerce sólido de fé. Amados, todos nós, por várias vezes na nossa vida, nós somos confrontados, na verdade, por uma dor tão profunda. E às vezes isso parece, na verdade, um grito silencioso da alma. O desespero, em suas várias formas, é uma realidade inegável. Mas o Evangelho nos traz uma promessa de uma esperança que não se esgota, uma esperança inabalável. A palavra de Deus, no Salmo de número 34, versículo de número 18, nos diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e os salva do espírito oprimido. E salva os de espírito oprimido. Ou seja, há uma promessa de Deus para nós aqui. Nessa passagem, a gente identifica aqui pelo menos 3 pilares fundamentais para a nossa esperança. O primeiro deles é que Deus se aproxima na sua dor. A esperança cristã, ela não é um otimismo ingênuo. Não, ela não é uma crença de que tudo vai melhorar por si só. Não, o otimismo humano depende de resultados positivos. Senão, ele se esvai diante das crises prolongadas, das perdas irreparáveis. Talvez essa tenha sido a sua experiência. Talvez diante de uma perda, de uma crise, na verdade, que parece que se estica e não acaba, aqueles pensamentos positivos e tudo se foram. Mas olha, a esperança bíblica que a palavra de Deus nos diz é que de fato, ou seja, nós podemos confiar no Senhor. Por quê? Essa esperança não se apoia na certeza da fidelidade das pessoas, mas do próprio Deus. São nas promessas do próprio Deus e não numa melhoria, na verdade, instantânea, imediata, não, mas de uma melhoria e um agir definitivo. Quando o salmista Davi escreveu essas palavras, ele estava num momento de profunda angústia. Ele estava fugindo de Saul, mas ele testificou: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ou seja, não há solidão na dor, porque Deus está ativamente presente. A promessa não é de ausência de aflição, mas a certeza de que Deus nos livra ou nos sustenta através dela. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele sentiu a mesma dor que você. O que você está sentindo, o desânimo, o desgaste, essas percepções todas, o nosso Senhor também sentiu. Ou seja, a sua dor não o afasta de Deus, pelo contrário, ela pode ser um ponto de encontro para uma intimidade maior, para um tempo de maior comunhão com Ele. O Deus de toda consolação, como diz 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, Ele nos conforta para que também possamos confortar os outros, consolar os outros. Então, ou seja, nós precisamos ter essa certeza. Em segundo lugar, nós percebemos também por meio dessa palavra que a sua angústia, ela é validada por Deus. Como assim, pastor? Querido, a Bíblia não mascara a profundidade da angústia humana. Mesmo em seus maiores heróis de fé, ou seja, nos personagens da palavra de Deus que são exemplos de fé para nós, nós podemos perceber que eles tiveram o que nós poderíamos chamar do dia mau. Pense no profeta Elias. Quantos milagres, quão grande ele foi, quantas coisas ele realizou. E olha, após uma vitória esmagadora, ele fugiu para o deserto, exausto, e ele clamou: já basta, Senhor,
toma agora a minha vida. Ou seja, ele estava pedindo para o próprio Deus acabar com a vida dele, ou seja, ele queria morrer. Mas Deus, o que Deus fez? Deus não o repreendeu por sua fraqueza, mas respondeu com alimento, com descanso, uma voz mansa e delicada, ou seja, Deus o consolou naquele momento de dor, de dificuldade. Jó, outro herói da fé, ou seja, em sua dor, na verdade, ou seja, na sua situação de dificuldade, ele é aconselhado a amaldiçoar o próprio Deus. E olha, o que ele faz? Ele não se rebela contra Deus. Ele, de fato, na verdade, amaldiçoa o dia que nasceu, mas ele não se rebela contra Deus. Ou seja, são situações de fraqueza, de dificuldade da nossa humanidade. E por fim, olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse homem, na verdade, ele expressou abertamente os seus medos e a sua solidão nos Salmos. Nós encontramos isso em diversas vezes. Quando eu olho para essas narrativas, para tudo que a Bíblia mostra para nós, dessa realidade viva, verdadeira desses personagens tão importantes para nós, e até mesmo aqui percebemos o quê? Desejo de morte. Tudo isso, na verdade, não são sinônimos de pecado ou de falta de fé. A verdade, na verdade, que nós percebemos aqui é um combate ao perigoso estigma de que um crente, ele deve estar sempre bem, sempre feliz. Querido, nós precisamos entender que aflições vêm sobre nós. A dor mental, emocional, ela não é um sinal de fraqueza espiritual, mas um sinal, na verdade, da nossa experiência humana, que nós de fato somos de carne e osso. Ao aceitar isso, ao perceber isso como uma realidade possível, mas sabendo que o Senhor tem para nós a provisão, nós somos libertos da vergonha, para que possamos buscar a cura, que muitas das vezes vem, na verdade, ou seja, por meio de aconselhamentos, de atitudes, na verdade, e de situações que às vezes nós, por causa do preconceito, nós afastamos isso de nós. E por fim, o terceiro pilar que nós encontramos aqui nesse texto é a vitória, que a vitória de Cristo, ela nos sustenta. Presta atenção, Jesus não prometeu uma vida sem problemas, pelo contrário, ele advertiu, e no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33, o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é a rocha da nossa esperança. A aflição não é um fracasso do plano de Deus, mas uma realidade da vida em um mundo caído. A vitória de Jesus sobre o mundo, que é um sistema caído, pecaminoso, é a sua vitória sobre o pecado e a morte, que culminam, na verdade, em sua ressurreição. Isso não significa que não vamos sofrer, que não vamos passar por situações de sofrimento. Olha, eu quero dizer para você que a sua dor, a sua dificuldade não é a palavra final. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a nossa esperança não é vã. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versos 3 e 5, ele diz, olha, ele mostra para nós uma progressão transformadora. Ele diz o seguinte, olha, a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, meu querido ouvinte, meu querido que ouve agora, você que está na sua casa, no seu trabalho, presta atenção. Olha, ou seja, a sua dor não é sem propósito, ela não é insuportável. Querido, o seu sofrimento, na verdade, ele nos conforma, na verdade, à imagem de Cristo, e ele se torna um meio de crescimento espiritual. Você percebeu o seguinte: diante da sua dor, da sua dificuldade, use isso como um catalisador para a cura e o crescimento, transformando, na verdade, essa agonia em um testemunho de fé e resiliência. Perceba o seguinte: é no meio da dificuldade que você vai experimentar o socorro de Deus. Talvez seja essa a situação que você está enfrentando hoje, e eu estou dizendo para você que, em nome de Jesus, há solução para a sua vida. Queridos, como que essa mensagem ecoa aqui hoje na nossa amada São Sebastião do Oeste? A nossa cidade, com a sua rotina, suas famílias, suas belezas, queridos, também são, na verdade, um palco de dores. E muitas das vezes isso tudo fica oculto.
Talvez você conheça um vizinho que enfrenta a perda de um ente querido, um amigo lidando com a ansiedade do desemprego, ou talvez você mesmo, neste momento, esteja carregando um peso no seu coração. A promessa de Deus para você é que Ele está perto, e não apenas para, os grandes centros, não, em cada lar, em cada rua, em cada coração aqui da nossa cidade. O Senhor está perto de você, nas nossas escolas, nos comércios, nas praças, em todos os espaços onde as pessoas vivem, lutam e precisam dessa esperança. A comunidade de fé, a igreja, ela deve ser esse farol para a nossa cidade. Um lugar onde o grito silencioso encontra os ouvidos atentos e corações compassivos, prontos para oferecer o abraço de Deus e a esperança inabalável que só Ele pode dar. Talvez essa seja a sua realidade. Eu estou aqui mais uma vez dizendo para você o seguinte: há esperança, há um Deus que se importa com você, há alguém, na verdade, que está pronto para tocar o seu coração e mudar a sua vida hoje. Qual é a vitória que você precisa? Em que área da sua vida você precisa que o Senhor se manifeste? Eu quero desafiar você, na verdade, olha, você tem um pedido de oração, envia-nos por meio de um direct nas nossas redes sociais. Procura lá, @Vale das Bênçãos Online, e nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida, nós vamos declarar vitória sobre a sua causa. Olha, mas eu quero orar por você neste momento. Talvez você está passando por dificuldade, mas olha, ora comigo agora em nome de Jesus. Vamos colocar essa situação diante do Senhor. Eu quero conhecer a sua história, por isso eu estou colocando à sua disposição as nossas redes sociais. Manda um direct para a gente, manda uma mensagem para que a gente possa te ajudar de uma forma mais precisa. Mas neste momento, o Senhor te alcança e eu quero orar por você. Bondoso Deus, amoroso Pai, Pai de toda consolação, nós chegamos diante de Ti nesse momento, reconhecendo que a dor e o desespero são realidades em nosso mundo e muitas das vezes no nosso coração. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, quando em nossa humanidade, nós duvidamos da Tua presença e nos sentimos abandonados. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado, porque o Senhor está perto de nós, o Senhor está perto do nosso coração quebrantado. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa angústia, toda a nossa tristeza, toda lágrima silenciosa, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance essa pessoa agora onde ela está, fortalece, Senhor, aqueles que lutam contra a depressão, a ansiedade, o luto, o sentimento de solidão, que a vitória de Cristo sobre o mundo nos dê ânimo para perseverar. Senhor, nos ajuda agora a ser uma igreja que abraça, que ouve, que aponta para a esperança, que de fato, se encontra em Ti. Pai, em nome de Jesus, que a nossa cidade, São Sebastião do Oeste, Deus, que o Teu amor seja manifesto através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Querido, quero te convidar a participar das nossas reuniões. Se você precisa de ajuda, olha, nós, a Igreja Batista Vale das Bênçãos, somos esse lugar em que você vai ser abraçado, em que você vai acolhido. As nossas reuniões acontecem todos os domingos, 19 horas, e às quartas-feiras, 19 horas e 30 minutos, aqui na rua Clarete Pedrosa, número 35, bairro Belo Horizonte, aqui em São Sebastião do Oeste. Ou se você preferir, você pode nos encontrar também por meio das redes sociais, participar das nossas transmissões. É só você procurar Vale das Bênçãos Online e nós teremos o prazer de compartilhar com você daquilo que nós temos recebido de Deus. Eu sou o pastor Vladimir, da Igreja Batista Vale das Bênçãos, e eu quero te dizer, ainda hoje, você precisa ter essa clareza, querido. A dor não tem a última palavra. A última palavra está em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, em o nome de Jesus. Este foi o Evangelho em Foco e eu te espero na próxima semana, em o nome de Jesus.